hoje nós vamos falar sobre uma modalidade de negócios altamente eficaz disponível no mercado digital. O tráfego pago, que é a audiência que chegou até a sua página ou site ao clicar em um anúncio patrocinado de sua empresa. Quem entra no mercado digital logo ouve as duas palavras que até soam como mágicas: tráfego pago. A estratégia que não pode faltar em nenhum plano de marketing digital e que promete impulsionar os resultados de uma empresa. Acompanhe algumas dicas. E cada vez mais nós falamos e vivemos a tecnologia dentro das nossas empresas e principalmente dentro das nossas casas. Hoje é muito difícil você se deparar com uma pessoa que não compra um produto na internet, que não faz uma busca através de um site online e que se interesse por novas possibilidades de produtos que ainda não conhece. E para falar um pouquinho sobre este mercado online aí, essa forma de anunciar produtos, de comprar produtos, de criar relacionamentos, nós convidamos o Gabriel Alberti, que é empreendedor, mas também ele é especialista em anúncios online. E a gente vai conversar um pouquinho sobre este setor que não para nunca e que tem perspectivas em 2024 de crescer muito mais. Bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, prazer imenso, uma honra, né? Falar com você, com todos os erechinenses e poder contribuir um pouco, né, sequer, né, sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso conhecimento que a gente possui hoje, que é, de fato, o setor de tráfego pago, que comumente a gente chama de anúncios online, né? E que tem por objetivo, né, sendo o mais básico, o mais direto possível, é potencializar negócios através da internet, seja pelas redes sociais, seja pelo Google, YouTube, todas as plataformas que nós conhecemos, né, e que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? E a nossa especialização, no caso, né, é muito além, no caso, de criar anúncios e colocá-los na plataforma, mas sim criar estratégias eficazes que vão fazer sentido para o investimento daquele empresário, daquela empresária, com, né, a finalidade de alcançar o seu público desejado e, consequentemente, vender mais através da internet. Então, novamente, é um prazer estar aí, poder contribuir um pouco com vocês. Gabriel, a gente se depara na internet com duas situações. Aquele empresário que tem um mega produto, que poderia ser uma potência de vendas, porém a venda dele está estagnada. E aquele microempreendedor que tem um produto simples, mas consegue alcançar resultados assim fenomenais na internet. Qual é o segredo de um e a dificuldade do outro? Perfeito. Acho que é uma pergunta bem interessante, né? Porque quando a gente fala de seja produto ou seja serviço, o que a gente chama de ticket mais barato ou ticket mais caro, existem várias estratégias por trás, né? Que vão fazer de fato aquela empresa, aquele negócio ter resultados ou não. E muitas vezes, o que eu costumo falar bastante, inclusive na minha rede social, para o meu público, é que o foco ele tem que ser muito além do produto ou do serviço. E sim, tem que gerar conexão com o público desejado, né? Por exemplo, se eu trabalho com um restaurante, eu tenho um restaurante e eu quero atingir um público X, né, porque cada setor existem públicos específicos. Eu tenho que trazer a minha comunicação ao máximo voltada para o meu público. E isso é um dos pontos, dentre vários fatores, que vai fazer aquele negócio ter resultados ou não, né? E quando a gente fala de produtos mais caros, a gente costuma falar também de uma outra comunicação. O público é outro, então a comunicação tem que ser outra também, né? Claro que esse é um dos pontos, como eu disse, dentre vários fatores que existem para se ter resultados, né, através dos anúncios online, mas um dos principais que a gente costuma falar é esse, né? Qual que tem sido a sua comunicação, com quem que você está se comunicando? E quando a gente tenta só vender por vender, muitas vezes a gente não tem resultado. Então, o foco ele tem que ser muito além da venda, né? E sim, qual que é o valor que o meu produto gera, para quem é esse valor, né? E, consequentemente, ir traçando estratégias para se ter um resultado efetivo. A gente mora numa cidade populosa, dá para se dizer assim, mais de 100 mil habitantes, onde nós temos diversos tipos de mercado. Erechim é uma cidade assim, onde você consegue encontrar produtos que até então só se encontrava em cidades grandes. Porém,
a Erechim, às vezes, ela peca nesse sentido de anunciar esse produto e a gente acaba comprando na internet de uma empresa grande um produto que é produzido aqui. E muitas vezes esse produto saiu daqui, ele foi para um site de e-commerce grande e poderoso e a gente está comprando sabendo que poderia comprar aqui. O que o empresário erechinense precisa abrir a sua mente? Perfeito, uma pergunta muito interessante também. E a gente costuma passar muito por isso, né? Não só nós, eu digo no quesito comprar, né? Mas no quesito saber, né? Que existe esses produtos aqui. E isso já aconteceu várias vezes com nós, comigo, com o meu sócio, com os meus amigos, enfim. E muitas vezes a gente comprar um produto ou contratar um serviço, por exemplo, que a gente nem sabia que era daqui de Erechim, né? Pois é. Por exemplo, inclusive, falando um pouco sobre isso, né? A gente tem uma plataforma de assinatura de contratos digitais, que é a Authentic, né? E a gente pegou essa plataforma porque a gente se identificou muito com ela, a gente gostou de utilizar ela e meses depois a gente foi saber que era de uma pessoa aqui da cidade de Erechim, né? A gente ficou muito feliz e contente, mas muitas vezes não se sabe, né? Não se tem essa informação. Então, o que o empresário precisa fazer, né, nesse tipo de situação? Primeiro, claro que pode parecer meio de praxe eu falar isso, porque é o meu setor, mas é de fato anunciar. E muitas vezes não só nas redes sociais, não só na internet. Existem diversos meios de se anunciar. Falando um pouco fora do tráfego pago, né? O que a gente chama a publicidade tradicional. Tem a TV, tem o jornal, tem o rádio e por aí vai, né? Mas é de fato o primordial e digamos assim, o foco principal, anunciar, né? E hoje, por que a gente fala bastante do tráfego pago? Porque ele é muito democrático, né? Nesse quesito. Você pode começar com um investimento baixíssimo, por exemplo, de R$6 por dia, né, para anunciar nas redes sociais. Você já vai conseguir atingir o seu público qualificado, público que você segmentou, seja por região, seja por idade, por gênero, por, enfim, diversos interesses, né, que existem lá nas redes sociais. Até porque, por exemplo, como funciona o algoritmo? Quando você vai lá na internet, pesquisa tênis de corrida, e depois você volta para as redes sociais, você tende a ver tênis de corrida. Muito. Isso é um fato, né? Então, isso é como funciona o algoritmo. E aí, nós que anunciamos, né, nós que trabalhamos com essa parte dos anúncios, criando estratégia para as empresas, nós temos acesso a esses interesses. Então, eu sei que a Sandra procurou tênis de corrida. A Sandra tem interesse em tênis de corrida. Eu vou anunciar para a Sandra se eu vendo tênis de corrida, entende? Então, é uma das estratégias mais eficazes hoje de se anunciar na internet, porque é democrático, você tem a segmentação que você precisa, você consegue anunciar exatamente para quem você precisa, né? E como eu disse, com um investimento baixíssimo, né? Pois é, mas aí aquela pessoa, aquele empreendedor que está nos assistindo e vai dizer assim, ó, eu já fiz isso e não deu certo. Perfeito. E aí, como é que tu vai me dar essa resposta? Perfeito, isso acontece bastante também e nós, como agência especializada nesse setor, ouvimos isso diversas vezes, né, dos nossos clientes, que hoje são nossos clientes, né? E o que acontece? Um ponto bem importante da gente ressaltar nesse aspecto é o que eu falei ali atrás, a comunicação. Muitas vezes, as empresas, ou enfim, empresários pequenos, tentam anunciar de forma amadora. E está tudo certo, é tudo dentro da normalidade, né? Agora, da forma que você vai anunciar, muitas vezes, quando você não tem o conhecimento necessário, você não vai ter o resultado eficaz que você precisa, né? Então, quando a comunicação é feita de qualquer forma, quando eu pego simplesmente um post lá no meu Instagram, um conteúdo, e simplesmente patrocino sem nenhuma estratégia, sem nenhum direcionamento, o resultado ele também vai ser de qualquer forma, né? Então, para se ter resultado no tráfego pago, né, é possível, né? Porque se não fosse possível, você não veria milhares e milhares de empresas anunciando. Empresas grandes, Coca-Cola, Nike, Adidas e por aí vai, né? Hoje existe um site chamado Biblioteca de Anúncios do Facebook, né? Se você entrar lá e botar o nome de uma empresa, você vai ver diversos anúncios dessa empresa, né? Claro, que é a empresa que anuncia. Então você consegue ver os anúncios dela. Isso é uma das estratégias, por exemplo, né, para uma empresa pequena. Bom, vamos ver meus concorrentes grandes, como é que eles fazem? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso tentar traçar dessa estratégia?
Mas, de fato, como um todo, é preciso ter uma estratégia. Em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, na verdade, precisa ter um direcionamento. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí o resultado também é qualquer um também. Qualquer produto que a gente vai vender na internet, vamos fazer uma citação, por exemplo, uma caneta, que é um produto que muitas empresas vendem, e eu estou produzindo caneta, eu quero vender caneta. Eu vou concorrer com muitas empresas que vendem caneta. Tem possibilidade de, através do tráfego pago, do anúncio online, criar estratégias para minha caneta também ser uma líder de venda do setor? Perfeito. Muito importante esse teu posicionamento, essa tua pergunta. É muito interessante e que passa na cabeça de muitos empresários. Não só falando de produto, mas de serviço também. Muitos pensam assim na hora de anunciar, bom, mas eu tenho muitos concorrentes, eu não vou ter resultado. Dá medo. Dá medo, dá muito medo. E, de fato, é um receio que muitos têm, Sim. Mas eu digo, Sandra, que a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece o caminho, o medo ele vai embora, na verdade. E como é que se faz para ter esse resultado? Por exemplo, né, você que tem uma empresa de caneta, né, e precisa vender mais através da internet. Primeiro, um ponto bem importante de trazer aqui, né, bem específico também, que a gente diz que o tráfego pago por si só ele não faz milagre, ele não traz resultado. Ele isoladamente, exclusivamente, apenas usando ele, você não vai ter resultado. Por quê? Porque a gente diz que ele potencializa aquilo que já existe. Sim. Então, se eu tenho uma empresa que tem uma estrutura bacana, que tem um branding forte, uma marca forte, né, uma marca consolidada, a minha empresa ela vai ser potencializada através da internet. Agora, se eu estou começando agora uma empresa de caneta, eu não tenho uma marca forte, ninguém me conhece, eu sou só mais um no mercado, a minha comunicação vai ser feita de qualquer forma, você, de fato, pode até ter um resultado, mas ele não vai ser nada expressivo, né? Agora, quando a gente foca, primeiramente, em consolidar a nossa base, né, é que nem a gente começar uma construção, a gente começa de baixo, com os pilares. Então, o que seriam os pilares falando do digital? A sua marca, né? O posicionamento da sua marca, o branding da sua marca. Consequentemente, tendo uma base forte, né, os pilares eles vão se erguer muito mais fácil. Então, a gente vai conseguir potencializar muito mais fácil essa empresa. Falando um pouco disso, o que a gente gosta de trabalhar bastante hoje são franquias, né? Hoje nós atendemos 2 franquias na nossa agência aqui da cidade de Erechim, que é a Clínica Virtuosa, de estética, e a Kings Erechim, que é uma loja de roupa mais voltado para a área de streetwear, né? Sim. E por que nós gostamos bastante de trabalhar com franquias? Não que nossos outros clientes não deem resultado, inclusive dão bastante, mas a franquia por si só já é um processo, é um modelo de negócio validado. Então, o empresário que comprou uma franquia, ele só tem que seguir aquilo que foi lhe passado, né? E por ser uma franquia, a marca já é consolidada. Então, o resultado que eles vão ter no tráfego pago vai ser muito mais expressivo do que se estivesse começando uma marca do zero, né? Então, basicamente, a gente diz isso. Primeiro, foque na sua base. Foque em construir os seus pilares, né? A sua estrutura, a sua marca, o conteúdo ali que você vai divulgar, com quem que você quer se comunicar, para daí depois investir em tráfego pago, investir em anúncios online e ter um resultado efetivo. Pois é, Gabriel. Existe como nichar cada setor? Por exemplo, estou vendendo caneta, um público mais generalizado, porque todo mundo consome a caneta, Perfeito. Desde a criança até o idoso. Então, seria um público geral. Perfeito. Mas eu vendo lá uma roupa de academia específica para uma faixa etária. Perfeito. Como é que eu vou nichar tudo isso para me dar resultado? Ótimo, ótima pergunta também. O que acontece? Nas redes sociais, quando nós criamos nossa conta, né, nós passamos várias informações. Dentre essas informações, nosso gênero, nossa idade, né, nossa região, muitas vezes pega pela localização. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir nichar, que a gente vai conseguir segmentar. Se eu trabalho vendendo roupa de academia para pessoas que têm, por exemplo, de 35 a 50 anos, lá na parte de segmentação dos meus anúncios, eu vou segmentar, eu vou direcionar. Ó, esse produto aqui são para pessoas que têm de 35 a 50 anos.
por exemplo, só vendo para mulheres. Bom, então são para mulheres de 35 a 50 anos. Pessoas com menos dessa idade e pessoas com mais dessa idade não vão ver os anúncios. Interessante, tu falou também a questão da caneta, né? Ah, se eu tenho uma caneta mais simples. Mas hoje a gente tem, né, vendo pelo próprio mercado, por exemplo, existe a BIC, né? Sim. Existe a BIC acho que está R$1, alguma coisa assim, às vezes até menos. É uma caneta tradicional, todo mundo usa, todo mundo tem, né? Mas, por exemplo, existe a Montblanc. A Montblanc passa de valores aí mais de R$2.000, R$5.000, né? Depende do modelo. Apenas uma caneta. E aí que a gente entra nesse ponto. São duas canetas. As funções são as mesmas. Mas por que uma custa mais de R$5.000 e uma custa R$1? E a gente usa isso também para o Fusca e a Land Rover? Leva para o mesmo lugar, entende? Mas a questão é, por que uma custa mais e outra custa menos, né? Justamente pelo branding, pela marca que foi criada, que foi consolidada, né? Por exemplo, que nem o Rolex também, o relógio, né? Existem relógios de R$20, R$30, R$50, e existe o Rolex que passa aí R$100.000. Então, é a marca, é a base bem construída, bem consolidada, que vai fazer aquele produto ou serviço valer mais ou valer menos. Um ponto também que a gente traz, já associando, né, é o nosso trabalho, né, o nosso serviço que a gente faz. Existem milhares de agências ao redor do país e do mundo que fazem o que nós fazemos, né, mas muitas vezes são agências que a gente chama de full service, né, que são agências que prestam todo tipo de serviço. E já nós nos especializamos em anúncios online, em tráfego pago. Tem empresas também, tem agências, no caso, de anúncios, que se especializaram em segmentos específicos, né? Sim. O que traz um valor muito maior agregado, né? E, consequentemente, quanto mais específico tu é, mais valor tu consegue agregar no teu produto ou teu serviço. Quando nós falamos aí de tráfego pago, o anúncio quer dizer que esse anúncio ele está sendo patrocinado. Exato. A partir do momento que eu parar de injetar dinheiro na minha conta no Instagram, no Facebook, no YouTube, o meu material vai ficar obsoleto? O que acontece? É interessante também você perguntar isso, que muitas vezes já aconteceu com nós, de empresários, empresárias, acharem que só porque está lá criado a campanha, ela vai continuar rodando. É o que não acontece. A partir do momento que o que a gente chama de verba de anúncios, né? Essa verba de anúncio acabar e você não colocar mais, a campanha automaticamente se encerra, né? Porque a conta vai entender que não existe mais valor ali e a campanha vai encerrar. E aí os teus anúncios vão parar de ser veiculados, né? Certo. Então também tem que ter essa atenção aí quando se quer trabalhar um produto por mais de 3 meses, por mais de 6 meses, ou Perfeito. que ele fique aí permanente durante todo o ano. Perfeito. Porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Perfeito. Por que a Coca-Cola está há tantos anos no mercado? Porque ela é um produto igual, mas ela está sempre ali aparecendo. Exato. Esse é um grande diferencial. Grande, absolutamente grande diferencial. Né? É aquela famosa frase, todo mundo acha meio clichê, mas a gente sempre tem que falar. Né? Quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais você aparecer, né, principalmente para o público ideal, mais você vai ser lembrado. E quando a pessoa pensar, opa, eu preciso daquele produto ou do serviço, eu vou lembrar de quem? Vou lembrar da Sandra, vou lembrar do Gabriel, e por aí vai. Né? Um ponto bem interessante de falar também, do quesito nosso trabalho como agência, vai muito além de criar anúncios e colocar nas plataformas, né? Nós, como agência, nós temos o foco de, conforme o tempo for passando, as campanhas forem acontecendo, essa campanha vai gerando dados, essa campanha vai gerando métricas. Sim. Então, por exemplo, digamos, eu estou anunciando essa caneca e essa caneta aqui. E aí, depois de um tempo, a campanha vai me mostrar que a campanha da caneta deu mais resultado que a da caneca. E aí eu vou entender, opa, por que deu mais resultado? Né? E o que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Então, é o que a gente chama de coleta de dados, análise de dados e otimização. Então, o nosso foco, nosso trabalho também é muito além de criar os anúncios, é otimizar. Entender o que a campanha está nos dizendo e otimizar esses resultados. Muitas vezes a campanha está acontecendo, ela está tendo resultados excelentes. Porém, financeiramente ainda não chegou naquele patamar que o cliente, quando começou a campanha, esperava.
Se muda o direcionamento desses anúncios? Se amplia o número de visualizações? Como é que se trabalha isso? Perfeito. Uma coisa que acontece bastante também com nós, muitas vezes o cliente está numa ansiedade de ter resultado, isso é compreensível, né? Todos nós queremos crescer, né, nossos negócios. E muitas vezes esse é o pior erro que existe, né? Se passar, por exemplo, 1, 2, 3 meses e aquela campanha ainda não está performando, não está num patamar que o empresário precisaria que estivesse. E ele já fala assim, não, vamos encerrar, vamos pausar, vamos acabar. Mas o que ele esquece, muitas vezes, os empresários, as empresárias, é que o foco é a longo prazo. É por isso que a gente bate bastante na tecla da base consolidada. Porque quando a base é consolidada, o resultado, às vezes, ele consegue vir em menos tempo. Mas, muitas vezes, o tráfego pago, o foco dele, de fato, de trazer resultado é a médio e longo prazo. Aí sim você vai conseguir ver uma consistência, né? Um trabalho de qualidade. Por quê? Porque não é, como eu disse antes, só o quesito de criar os anúncios, e sim entender o que está acontecendo e otimizar. Então, quanto mais otimizar, mais resultado vai ter. Mas isso é a médio e longo prazo. Pois é, mas daí tem aquele cliente assim, eu estou investindo lá em determinada plataforma e eu não estou tendo resultado. Vou pedir para o meu agente que eu quero investi-lo no outro porque o meu vizinho teve resultado. E daí, como é que a gente dá uma resposta que seja interessante para o cliente? Isso acontece bastante também, já aconteceu várias vezes com nós, né, do cliente chegar em nós e falar assim, o meu concorrente está fazendo tal coisa, por que a gente não está fazendo? E muitas vezes isso é um erro também. Claro que nós somos agências, nós erramos também, né? Ninguém é perfeito. Ninguém acerta tudo. Exatamente. Mas nós sempre procuramos a melhor estratégia para aquele cliente no momento dele. Certo. Então o que acontece? Muitas vezes o seu concorrente, você se compara aos seus concorrentes, só que uma comparação que você não faz é que o momento, a fase da empresa dele está diferente da sua. É por isso que talvez ele investe em outras plataformas e você não. Por que, por exemplo, uma plataforma que a gente começa a anunciar bastante com as empresas são o Facebook e o Instagram, né, que a gente chama de Meta Ads. Por que a gente começa com Meta Ads? É digamos assim, o canal onde mais tem público, né, para aquelas empresas, e é onde mais fácil para começar para essas empresas. Não que outras plataformas como o Google, né, e afins não tragam resultado, mas de forma mais prática e sendo direto, né, é a plataforma mais interessante de se começar, né, e onde nós conseguimos trazer um resultado significativo. Mas a situação, como você disse, é que muitas vezes eu me comparo com o meu concorrente no quesito resultados que ele está tendo, mas eu não me comparo com a fase de estágio que eu estou e que ele está, né? E aí que está o grande erro. E já aconteceu várias vezes com nós, dos nossos clientes chegar e comentar sobre isso, e a gente senta, explica a situação, o porquê de tal coisa, de X coisa, e aí o cliente entende, né? Ele consegue ter uma amplitude, uma visão maior do porquê que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo. De que forma você consegue dar uma assessoria completa através da tua empresa para o cliente que chega sem entender a diferença de um Facebook, de um Instagram, para um YouTube, para algum Google Ads e assim todas as plataformas que são inúmeras, a gente não sabe nem falar quantas existem. Hoje é bem difícil, na verdade, bem difícil, até de selecionar a correta. Exato. O que a gente costuma trabalhar bastante, claro que são processos e fases diferentes de cada empresa, e a nossa fase hoje da nossa agência, nós procuramos atender. Não que não atendemos outros tipos de público, mas nós procuramos atender empresários, empresas no geral, que já têm uma breve noção sobre o mercado, entendem a necessidade e sabem que é importante esse investimento. Como eu disse, não significa que nós não vamos atender outras empresas. Certo. Mas o que nós costumamos fazer quando a empresa, ou empresário, empresária, chega até nós e diz assim, olha, eu sei que eu preciso investir, mas eu não faço ideia o que seja isso daqui. Eu não sei por onde começar, não sei o que significa. E aí a gente vai sentar, a gente vai dar a nossa mentoria, o que a gente chama de consultoria, né? E explicar passo a passo, etapa por etapa, né? O que significa cada coisa, por que é importante, por que não é importante, né? Detalhe a detalhe. E geralmente essa consultoria tem mais de 1 hora, né? Uma consultoria gratuita, na verdade, que a gente passa para os empresários. A gente vai geralmente da empresa, ou se a empresa é de outra cidade, mais longe, a gente faz uma videochamada e a gente passa essa mentoria, essa consultoria
para aumentar o nível de conscientização, né? Para aquela empresa, aquele negócio entender de fato o que é cada coisa e entender a importância de cada situação também, para daí começar a anunciar. Pois é, Gabriel, o mundo digital hoje ele é muito amplo, a gente tem muitas possibilidades, mas é uma ferramenta muito poderosa, mas também uma ferramenta muito perigosa se a gente fizer um investimento de forma errada, porque não vai ter retorno, e se não fizer um investimento com medo de estar jogando fora. Como é que a gente trabalha aí essa cultura do cliente e esse medo que a gente carrega? Perfeito. Acho que é uma pergunta excelente também e chega até nós muitas vezes, né, do cliente pedir como é que eu posso fazer para errar menos. Acho que essa é a pergunta que mais nos aparece, né, de algumas empresas, alguns negócios. E o que a gente tem que entender, na minha visão, pelo menos, na minha opinião, como experiente nessa área já há um tempo, é o seguinte, o investimento em anúncios, ele nunca vai ser jogado fora. Ele nunca vai ser em vão, porque você sempre vai aparecer. Muitas vezes a estratégia não vai ser a melhor, né? Mas é com o tempo e com os erros que nós aprendemos e otimizamos. É de fato colocando em prática, né, que a gente vai entender, vai acontecer as campanhas e muitas vezes não vai ter o resultado que a gente espera, mas é com isso que a gente consegue melhorar. Eu vou fazer uma associação, uma analogia aqui bem, digamos assim, tranquila de se entender. Quando a gente é criança, quando a gente está engatinhando, a gente está ali dando os primeiros passos, a gente cai muitas vezes. E é caindo, né, que a gente consegue levantar e ter a consistência de se manter firme e continuar caminhando. Então é basicamente essa associação. É preciso errar, né? Muitas vezes é possível errar menos para ter menos impacto, sofrer menos financeiramente, emocionalmente e por aí vai. Mas é preciso criar essa cultura de entender que com o processo e com a otimização, com o melhoramento, né, daquelas campanhas que não estão performando bem, é que se vai ter o resultado esperado. A Coca-Cola não começou onde ela está hoje. A Red Bull não começou onde ela está hoje. E grandes outras empresas também não. Eles começaram de baixo, eles erraram muito, muito, muito para onde, hoje, no caso, eles estarem onde eles estão. Então é preciso entender tudo isso e saber que faz parte da trajetória, da caminhada. Bom, essa questão de rede social, anúncio pago, nicho de mercado, ela rende muitas horas de discussão, né? A gente teria que ter bastante tempo aqui para continuar falando. Mas para a gente encerrar, quais são as tuas dicas aí para o empresário, para o empreendedor, para quem de repente tem vontade de colocar um produto no mercado, e inclusive as meninas agora que querem se tornar digital influencer, que também o anúncio pago é importantíssimo. Como fazer, como se posicionar e como procurar o teu trabalho para esse tipo de assessoria? Perfeito. Acho que é excelente posicionamento, excelente destaque também para isso, né? E o meu posicionamento, a minha dica, né, o meu conselho como uma experiência assim nessa área é você sempre buscar entender qual que é o seu público, né, com quem que eu quero me comunicar. Acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Então, se eu tenho um negócio, eu já tenho uma empresa, eu já tenho um direcionamento de público, ok. É entender como eu posso melhorar essa marca no quesito atrair mais as pessoas para que o meu produto ou meu serviço gere conexão, né, com o público que eu quero atingir, que eu quero alcançar. E de uma forma assim, básica e direta, estudar também sobre esse mercado. Não precisa ser necessariamente com a minha empresa, sim, com nós, né? Hoje na internet existe muito conteúdo valioso de graça, que muitas vezes as pessoas não dão valor. Né? Quando você vai lá no YouTube e coloca o que fazer com tráfego pago, como fazer tráfego pago, existe muito conteúdo riquíssimo, e você consegue aprender e se melhorar, né, nesse sim, aspecto. E para as meninas, enfim, para o pessoal que quer começar a ser digital influencer e tudo mais, eu também falo para ir pelo mesmo caminho, entender qual que é o público que eu quero atingir, com quem que eu quero me comunicar, com que empresas também que eu quero patrocinar, né? Porque muitas vezes um caminho meio errado que as pessoas vão ir só pelo dinheiro,
Não, eu vou fazer a divulgação só pelo dinheiro, mas muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa, né? Às vezes eu vou estar divulgando uma caneca, um exemplo, mas não tem nada a ver comigo essa caneca, né? Seja um produto ou um serviço. Então, acho que esse é o pior caminho que existe. Então, entender também o público que a pessoa quer atingir e também estudar sobre o marketing digital como um todo. Porque o marketing digital ele vai muito além do tráfego pago. Nossa, né? muito. O marketing digital é apenas um meio de fazer marketing no meio digital, né? Mas existem diversas outras situações, criação de conteúdo, diversos itens que se engloba e que é importante estudar. Então, acho que eu recomendaria começar a estudar isso, né? Porque, para mim, pelo menos, é uma das principais maneiras de se crescer no meio digital, né? Isso aí. Quero te agradecer por estar aqui hoje falando desse tema que é extremamente importante e aguça a nossa curiosidade em saber mais. E deixar o convite aberto para que em outras oportunidades você possa vir aqui, de repente, com outros temas aí para orientação para a nossa população, para as pessoas que nos acompanham. E obrigada por nos escolher para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui, falar para todos os erechinenses, para todas as pessoas que nos escutam, para o pessoal do meu Instagram também, e dizer que foi um prazer estar aí e agradeço a presença também.